aqui já no Jornal Eldorado, conectado por Ana Paula Niederauer. Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa Rabac, bom dia, Camila Tulinski. Oi. Oi, bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Rauá, né? Ensinou o nosso Nico Mendonça. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Muito bem. Já contamos todos os bastidores aqui, né? Inclusive com o Nico Mendonça aqui. Mas vamos lá, Neumann. Vamos falar dessa importante decisão histórica, né? Da sentença do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, condenando a 15 anos e 4 meses de prisão o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, tido como principal responsável pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e também dessa mudança de governo para o vice Michel Temer. Qual a importância histórica disso tudo, Neumann? Aos 3 anos e poucos dias de existência, a Operação Lava Jato mudou a história do Brasil, Raíssa, quando condenou réus sem direito ao absurdo foro privilegiado, mas provocando uma exceção notável entre os habitantes do inferno prisional do Brasil. Antes dela, era notória a constatação de que só se condenavam os classificados entre os chamados 3Ps, pobres, pretos e prostitutas. Depois da ação rápida e eficaz dos agentes federais e dos procuradores da Força Tarefa sediada em Curitiba, que levou às celas do sistema empresários brancos e ricos, entre os quais os chefões das maiores empreiteiras de obras nacionais, gente como Marcelo Odebrecht, que continua lá numa cela no Paraná. Os políticos que estão cumprindo pena normalmente tinham perdido sua condição de dirigentes partidários, membros do governo ou parlamentares. É o caso de Zé Disseu, Pedro Corrêa. Mas esses mesmos são exceções. Os 2 citados cometeram o desatino de delinquir nas celas da Papuda, em Brasília, onde estavam condenados por crimes julgados pelo Supremo Tribunal Federal, ou, como eu prefiro, Suprema Tolerância Federal, a STF, na ação penal 470, vulgo mensalão. No entanto, esses julgamentos só cumprem pena personalidades secundárias no processo, nenhum mandante. O caso do operador Marcos Valério, o caso da banqueira lá de Minas, publicitários, empresários. Os outros políticos foram todos indultados por sua companheira de partido, PT, a dona Dilma Rousseff, e depois perdoados liminarmente pelos amiguinhos e companheiros de piqueniques e converscotes em Brasília, da já citada STF. Eduardo Cunha também perdeu seu foro ao ser caçado pelos companheiros da Câmara e depois foi preso, agora condenado. Por enquanto, ainda é uma exceção à regra, viu, Ed? Mas a sociedade brasileira, que reconhece sua atuação indispensável para a necessária deposição da chefe do governo que levou o país à indigência de condução atual, também reconhece que essa atuação não o torna infenso de ter de cumprir a lei. E ele foi condenado em ação penal, acusado de ter recebido propinas na compra de campo petrolífero de Benin, na África, pela Petrobras, em 2011. Moro determinou ainda que deverá Eduardo Constantino da Cunha responder preso cautelarmente, eventual fase recursal, viu? Eduardo Cunha foi preso preventivamente por ordem de Moro em 19 de outubro, em Brasília. Os valores da propina a Cunha teriam saído da compra de 50% dos direitos de exploração desse campo de que eu falei. Um valor de 34,5 milhões de dólares. O negócio foi tocado pela diretoria internacional da estatal, cota do PMDB de Eduardo Cunha, no esquema de corrupção. De acordo com a sentença de Moro, a prática do crime de corrupção envolveu o recebimento de cerca de 1,5 milhão de dólares, considerando apenas a parte recebida pelo Cunha, o que é um valor bastante expressivo, atualmente de cerca de R$ 4.643.550, anotou o juiz. O prejuízo estimado à Petrobras pela compra do campo de petróleo, segundo o Moro, é de cerca de 77,5 milhões de dólares, segundo a Comissão Interna de Apuração da própria empresa. Segundo Moro, aspas, a corrupção com um pagamento de propina de 1,5 milhão de dólares
e tendo por consequência prejuízo ainda superior aos cofres públicos, merece reprovação especial. A culpabilidade é elevada. O condenado recebeu vantagem indevida no exercício do mandato de deputado federal em 2011. Raíssen Abac. Agora, você citou trechos aí, mas para qual trecho da sentença condenatória do juiz Moro você chama atenção, levando aqui em conta, o Neumann, a necessidade de limpeza nos poderes republicanos, na administração pública federal, estadual e também municipal? Eu faço questão de citar, viu, Raíssen? Ipsis literis, a conclusão a que o juiz chegou e que deve servir de alerta a todos os réus em processo em curso, investigados ou mesmo citados em delações premiadas, de Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma Rousseff, de Antônio Palocci, a Guido Mantega, do PT, e a Aécio Neves, e outros figurões da oposição. Atenção, senhores e senhora, para o que Moro escreveu. A responsabilidade de um parlamentar federal é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes. Não pode haver ofensa mais grave do que a daquele que trai o mandato parlamentar e a sagrada confiança que o povo nele deposita para obter ganho próprio. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também deve ser valorado negativamente. Eu fecho aspas para lembrar que isso aqui serve também para os governantes do Poder Executivo, mais ainda. E o povo está lembrando isso aqui no Twitter o tempo inteiro. Agora, pelo lado oposto, destaco que na carta divulgada por interlocutores depois de Sérgio Moro ter condenado a 15 anos e 4 meses de prisão, Eduardo Cunha afirmou que a sentença dele é política, visando a tentar evitar a apreciação do habeas corpus no STF para que ele possa manter-se como seu troféu em Curitiba. Escrita à mão pelo parlamentar, detido no Complexo Médico Penal em Pinhais, Paraná, o documento afirma ainda que Moro, aspas, quer se transformar num justiceiro político. Não tem qualquer condição de julgar qualquer ação contra ele pela sua parcialidade e motivação política. Lembre que essas argumentações aí são usadas pelo Lula e outros. Eu ponho a acusação e a defesa depois em destaque para lembrar que os mais notórios alvos da operação, mais bem-sucedida e mais popular da história da Justiça, do Ministério Público e da Polícia no Brasil, vão na mesma direção. Assim como o Cunha, Lula não respondeu a nenhuma acusação objetiva que lhe é feita. Fala apenas em perseguição política, reclama do protagonismo que lhe é atribuído e atira farpas de pedras contra o juiz. Este, aliás, deixou claro que a estratégia não resulta objetivamente em nada, no caso Cunha. E se não resulta com Cunha, por que haverá de resultar em relação aos outros? Com o caso do ex-presidente, seu poste Dilma, seus ex-ministros, que reagem a cada nova informação sobre sua atuação delituosa, com palavras vazias sobre honestidade e os fatos negam. Não é insensato esperar que a mão pesada que sentenciou Cunha também os condene, ora. Raíssen Abac. Então, mas o ex-deputado Cunha criticou também a velocidade, né, do juiz Sérgio Moro, do juiz da Lava Jato, para proferir a sentença, 2 dias depois da defesa ter apresentado as alegações finais, os últimos argumentos lá no processo. A exceção evidente da velocidade no julgamento de Cunha é um ponto positivo ou negativo nessa ação do juiz Moro, Neumann? Sim, Raíssen. O processo de Cunha é uma exceção na norma da lerdeza da justiça brasileira em todas as instâncias, e principalmente na última, em que são julgados os privilegiados pelo foro, caso do ex-presidente da Câmara antes de ser cassado. A crítica dos advogados e do próprio condenado são o primeiro registro de um elogio histórico pela defesa a um juiz que condena na história do Brasil. É cínico e não deixa de ser engraçado, né? Ainda segundo a carta de próprio punho, Cunha acha também que a decisão, além de absurda e sem qualquer prova válida, jamais poderia ser dada 48 horas após as alegações finais. Fecho as aspas para perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Raíssen Abac. Cunha ainda chega a afirmar que a sentença foi dada antes dos demais réus terem sequer apresentado as suas alegações finais na ação. Ô Raíssen, nesta ação penal,
Ele é o único réu. Que demais réu? O Cunha ainda reiterou que já entrou com ação arguindo a suspensão de Moro por vários motivos já divulgados e que agora tem um agravante com essa decisão, mostrando que a sentença já estava pronta. Agora, ele está nos direitos clássicos de espernear, aquilo que no direito vulgar chama-se de ius sperniandi, e recorrer. Aquele negócio que o Moro chamou de recursal. Bom, essa decisão não se manterá nos tribunais superiores, até porque contém nulidades insuperáveis, afirmou o profeta e réu, que não tem sido as suas profecias confirmado ultimamente, né? Em carta. Isso não tem sido confirmado pelos fatos, pois os tribunais têm confirmado, numa frequência acachapante, as sentenças de Moro. Mas o ofício do condenado é a esperança, seu Reis. E isso ninguém pode negar ao nosso cara de Cunha. É ou não é? Recorrer ele pode ainda. Ele quer um prazinho maior, como aquele do Renan, por exemplo, 9 anos para virar réu lá no Supremo, que demorou tanto tempo. Será que ele tem uma boiada lá? Poxa. Ele pega emprestada do Pisciani. Isso, uma boiada. Vamos falar de um outro assunto aqui, porque enquanto o Cunha era condenado, os deputados Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Arthur Maia, do Solidariedade da Bahia, trocaram insultos. Foi durante uma audiência lá da Comissão Especial da Reforma da Previdência. O Quinalha chamou Maia, que é o relator da proposta, lá na casa de empresário caloteiro. O Maia rebateu, disse que Quinalha era um vagabundo, aí ficou o vagabundo é você. Esse é um bom exemplo dos representantes do povo perante o povo, ou Neumann? Essa discussão me lembrou uma piada lá de Campina Grande, de um vereador que disse: Vossa Excelência é um descalcificado. E Vossa Excelência é analfabeto, a palavra é desclassificado. Não, senhor, é desclassificado mesmo, porque é corno e nem chifre tem. Quinalha disse que Maia teria afirmado que o PT era um partido que envergonhava a política nacional. Depois de tudo que foi noticiado a respeito do PT, que surgiu há 37 anos, prometendo mudar tudo que está aí, moralizar a política nacional, mas nos governos que assumiu, patrocinou, ou no mínimo assistiu impávido colosso ao roubo sistemático de todos os corpos da nação, há algo de benemérito atribuir ao partido, ai. De qualquer maneira, o relator da reforma da Previdência devia ter feito essa acusação. O relator, de forma absolutamente abusiva, disse Quinalha, que aliás foi quem perdeu o Cunha a eleição do presidente e deixou Dilma andando a pé. Nos atacou publicamente, sem ter nenhuma autoridade, nem política, nem moral, porque se ele quer medir a nossa história, eu não devo um centavo para a Previdência, como ele defende como empresário caloteiro, disse Quinalha. Maia rebateu a crítica imediatamente e chamou Quinalha de vagabundo, no que o petista imediatamente respondeu: vagabundo é você. O presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, que ontem reclamou da prisão do amigo e líder Cunha, enquanto o chefão continua solto, certamente se referindo a Lula, a quem Marum também se viu de forma canina de hábito, e continua sendo o santo de pau oco da devoção do deputado petista, solicitou a imediata retirada dos xingamentos dos anais da audiência. Isso não está à altura do andamento dos trabalhos da comissão, disse Marum. Maia disse que não criticou o PT, você está mentindo, se eu errei, pedirei desculpas ainda nessa sessão, não é justo, e o senhor vem me chamar de caloteiro, tem uma empresa com dívida renegociada com o INSS, que está inadimplente. Não é caliteiro, mas é caloteiro, mas é inadimplente. Quinalha disse que iria rever as falas anteriores de Maia imediatamente. O bate-boca entre os dois deputados já havia começado momentos antes, que Maia havia dito que os deputados do PT, que antes elogiavam Henrique Meirelles quando presidente do Banco Central, durante o governo do ex-presidente Lula, iriam contradizer as falas do atual ministro da Fazenda. Imediatamente, Quinalha interrompeu a Maia. Vocês não vão fazer patrulhamento de minha palavra, afirmou Maia. Seja tolerante com o contraditório. Não é verdade? É verdade, né? O Meirelles era o homem de predileção do Lula, né? Quinalha disse ainda ter ficado incomodado com as críticas de Meirelles ao governo anterior durante sua exposição sobre a proposta da reforma da Previdência. O senhor foi um dos condutores principais da política econômica nos 8 anos do governo Lula. Ele disse, e quem é que nega? A discussão terminou com um pedido de desculpas mútuo. Heisen, que reine a paz entre os homens e mulheres de boa vontade, disse o pregador Marum. Sim. A discussão não é nada edificante, né, Heisen? Mas acho que não é o caso de lhe dar relevo. Por menos condizente que seja com o exercício da representação parlamentar, ela ainda não chega a representar em toda a sua carga negativa a porcaria que tem sido a prática política dos contendores
no dia a dia o que nos atinge diretamente. É ou não é, Almirante Nelson?